Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade doa a quem doer. Eu agora vou fazer uma pequena leitura de uma matéria sobre o julgamento do presidente Lula, que vai ocorrer no próximo dia 23 de abril, que diz o seguinte: a quinta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgará o pedido de defesa do ex-presidente, que completou um ano preso no último dia 7 de abril. Lula cumpre pena de 12 anos pela Lava Jato em Curitiba, e os advogados pedem aos ministros que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar. Na defesa apresentada junto aos ministros do STJ, eles alegam que o ex-presidente foi vítima de uma delação de executivos da OAS, que combinaram entre si responsabilizá-lo pelos crimes a fim de conseguirem amenizar as penas em 14 de março de 2019. O plenário do STF decidiu por 6 votos a 5, acompanhando o relator Marco Aurélio de Mello no voto do agravo, que crimes comuns com conexão com os crimes eleitorais não podem ser julgados pela justiça comum, estadual e federal. Pois bem, como a Lava Jato tem relação com crimes eleitorais, os advogados pedem aos ministros da quinta turma do STJ que anulem a condenação proferida pela Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, pelo então juiz federal Sérgio Moro, em 12 de julho de 2017. Os ministros da quinta turma do STJ aceitaram as alegações da defesa do ex-presidente, principalmente na decisão de 14 de março de 2019, Lula deixará a prisão de Curitiba e começará a cumpri-la em caráter domiciliar. O julgamento no STJ trata da condenação sofrida pelo ex-presidente no episódio do triplex do Guarujá. Há forte expectativa de que os ministros absolvam Lula do crime de lavagem de dinheiro, o que irá resultar na progressão do regime, podendo ocasionar liberdade domiciliar. A Procuradoria da República, Ministério Público Federal, emitiu parecer contrário ao pedido da defesa de Lula, em atender a decisão do STF em março de 2019, para que seja remetida à Justiça Eleitoral. Segundo os procuradores, Lula não pode se beneficiar da ação temporal, visto que a decisão do STF é para os crimes eleitorais, a partir do julgamento da Corte Suprema, e que o ex-presidente foi condenado por um tribunal de segundo grau, segunda instância. A condenação de Lula ocorreu no TRF da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, em 24 de janeiro de 2018. E aumentou a pena estabelecida pelo juiz federal Sérgio Moro. As teses de desembargadores federais da 8ª turma decidiram acolher a sentença da Justiça Federal do Paraná contra Lula por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com a pena de 9 anos e 6 meses de prisão para 12 anos e 1 mês. Nessa viés que lhe condenou, Lula estaria impedido de ser julgado pela Justiça Eleitoral. Mesmo que a decisão de conectividade com crimes eleitorais seja decidida pela Justiça Eleitoral através do TRE, conforme decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal em 12 de março de 2019. No agravo apresentado e relatado pelo ministro Marco Aurélio, Lula teve sua condenação confirmada e respectiva prisão. Lula foi preso 3 meses após a condenação pela 8ª turma do TRF4, da 4ª Região, em 7 de abril de 2018, quando o plenário do Tribunal Regional Federal, sediado em Porto Alegre, confirmou a decisão dos desembargadores. Lula teve recursos negados no Supremo Tribunal de Justiça, no próprio STF, e o próprio STF integrou com habeas corpus preventivo, mas o pedido foi negado pelos ministros por 6 a 5. A defesa queria que a pena
fosse cumprida após trânsito e julgado do processo, ou seja, após encerrada todas as possibilidades de recurso nos tribunais superiores, o que foi rejeitado. Os advogados de Lula defendem que o ministro-presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu de colocar em apreciação do plenário da Corte Suprema, marcado para o STF, a decidir a situação do ex-presidente com urgência. Segundo especialistas da área penal, Lula poderia ser absolvido da acusação de lavagem porque o ex-presidente não incorporou o imóvel, o triplex do Guarujá. Ainda que supostamente ele tivesse recebido o benefício das reformas, ele não concluiu a aquisição, não ficando efetivamente a lavagem definida. A acusação do Ministério Público Federal, que são os procuradores, alega que, enquanto o STF não decidir o tema, não há motivo de conceder liberdade ao ex-presidente. Caso os ministros do STJ prevaleçam pela tese dos advogados, excluindo o crime de lavagem de dinheiro, a pena é diminuída imediatamente, ocasionando a progressão do regime. Caso a punição seja reduzida à metade, Lula estaria prestes a completar 1/6 da pena, visto que ele está há 1 ano em regime fechado. Assim, ele poderia cumprir o semiaberto, que garante o direito de trabalhar durante o dia, mas, segundo o jornal, como o sistema penitenciário não conseguiria garantir a segurança de Lula, seu regime poderia ser alterado para prisão domiciliar. Vejam bem, tudo isso pode acontecer no dia 23. Eu falei anteriormente e estou falando novamente para que vocês tenham uma posição mais abrangente da situação. Com relação à entrevista do presidente Lula, que será amanhã ao jornal Folha de São Paulo, ela está marcada para amanhã, não sabemos o horário. Ela deve acontecer, sim, deve acontecer, mas ainda existe uma expectativa, pois temos que estar prevenido, pois a Globo e as emissoras Record e SBT estão prontos para tentar impedir a divulgação da entrevista do presidente Lula. Não sei que tanto o presidente Lula pode dizer que cause impacto às emissoras de televisão, que são concessões de atividade. Essas concessões devem estar atreladas a alguma maracutaia que nós não sabemos. E também não sei por que o medo do atual governo das declarações do presidente Lula, porque o escondem da imprensa e do povo, mais de 80% da população que ama o presidente por tudo que ele representa para nós, povo brasileiro. Pelo menos aqueles que têm o coração limpo e a mente aberta para ver que, durante o governo Lula, foi um período de crescimento, desenvolvimento e de glória para o povo brasileiro. Não só no Brasil, como no exterior. O Brasil era respeitado enquanto Lula era presidente. Não sei o que dizer, não sei fazer previsões, porque tudo é uma incógnita neste governo translocado de Jair Bolsonaro. Não sabemos quem irá dar as cartas nesses próximos dias. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.